Olá, está começando o programa Opinião. Hoje nós vamos falar sobre o Plano Estadual da Cultura Exportadora. E quem vai esclarecer sobre esse assunto para a gente é o Pedro Rigo, que é diretor-presidente da ADERES, a Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo. É um prazer recebê-lo aqui, Pedro. Prazer é meu. E eu gostaria de começar perguntando ao senhor qual o objetivo do Plano Estadual da Cultura Exportadora. O Plano Estadual tem por objetivo trabalhar o potencial das micro, pequenas e médias empresas do Estado do Espírito Santo. Ele visa implementar, capacitar, orientar, abrir possibilidades desses pequenos negócios, a média empresa, a aumentar a sua participação nas exportações capixabas e também brasileiras. Qualquer segmento das pequenas, das pequenas empresas, né? Micro, pequenas e médias empresas? Qualquer segmento tem possibilidade, tem oportunidade de exportar, desde que o produto ou serviço tenha mercado internacional. E esse plano vai ajudar esse empreendedor a descobrir se tem ou se não tem esse mercado. Ele vai ter um apoio para identificar isso lá fora? O plano tem a previsão de uma série de ações. Tem cursos, palestras, seminários, missões técnicas, missões empresariais, rodadas de negócios. Durante essas atividades, consultorias, durante essas atividades que o empreendedor percebe e encontra apoio de vários órgãos que participam desse plano, porque não é um plano só do governo do Estado, é um plano que tem o cunho nacional, mas com recorte capixaba, mas tem a participação da Federação das Indústrias, tem a participação do SEBRAE, tem a participação do Banco do Brasil, dos Correios, ou seja, todas as instituições parceiras do governo do Estado nesse quesito exportação, nesse desafio que é ampliar a participação da pequena e média empresa na balança comercial. Como que é a nossa cultura de exportação em nível estadual? Olha, nós entendemos que ainda assusta o setor empresarial, principalmente o de menor porte, quando se fala de exportação. Geralmente ele não acredita que o produto dele possa ser exportado. Ele acha que vai mandar o produto dele para fora do país e a dificuldade de receber, então ele prefere não exportar. Ele acha que é muito burocrático, é muito complexo e, de fato, ainda há alguma burocracia no processo que atrapalha e assusta, mas a gente precisa mudar esse quadro porque não podemos só ficar direcionando ou discutindo o mercado interno para os pequenos negócios. Nós temos que entender que há um mercado externo grande, amplo, principalmente nesse momento de crise mundial. Aponta-se aqui os países da América Latina, os países africanos que querem os produtos brasileiros. Então, por que não também a micro, a pequena, a média empresa se preparar para exportar, melhorando assim a participação delas nas exportações brasileiras, melhorando a competitividade delas e podendo gerar mais emprego, mais oportunidade aqui no Brasil, aqui no Estado do Espírito Santo. E elas exportariam, então, já os produtos manufaturados? Olha, essa é uma grande característica que tem os pequenos negócios. Ela já produz o manufaturado, o semi-manufaturado. É o grande desafio para as exportações capixabas, ou seja, é a gente conseguir exportar produtos de valor agregado e não simplesmente matéria-prima ou commodities que não têm um valor agregado importante. Que é o que acontece hoje. É o que acontece hoje, né? Então nós queremos que a pequena empresa participe do processo, porque ela pode vender para fora do país tecnologia, ela pode vender produtos acabados, ela pode vender, de fato, os nossos produtos de alto valor agregado para o mercado mundial. E essas exportações aconteceriam via portos ou pelos correios também? Hoje o maior volume de exportação da pequena empresa está indo pelos correios, né? Vai pelo projeto Exporta Fácil. É um projeto que tem um projeto do governo federal via correio, que tem uma facilidade muito grande de exportação, menos burocracia, é muito rápido e ágil. Então esse é o sistema que funciona hoje para a maioria dos pequenos negócios. Mas nós estamos trabalhando, e nasceu aqui na Câmara de Comércio Exterior da FINDES, uma proposta de um projeto de ampliar essa desburocratização, ou seja, essa facilitação que existe no modal aéreo também para o modal marítimo. É lógico que o desafio de nós exportarmos via o modal marítimo é o volume de cargas. Então a gente precisa fazer com que a cultura exportadora, esse plano, entre e penetre nesse setor de pequenos negócios, para que ele sensibilizado com a capacidade dele exportar, com a necessidade de exportar, com o mercado exterior, que pode receber o produto brasileiro, se organizar em cooperativas, em associações, em consórcios, para que tenha volume e esse volume vá para os portos a partir do momento
que o governo federal acolher, como já acolheu, mas aprovar uma alteração legislativa, onde também o modal marítimo possa ter os mesmos benefícios que tem o modal aéreo. Aí nós vamos extrair de um volume razoável que vai pelo aéreo e ampliar isso, um trabalho paralelo do plano, né, que vai capacitando os pequenos negócios a poder exportar pelos portos. E não fica só aí, né? Nós estamos trabalhando também preocupados com esse volume e nós queremos atrair também empresas do estado de Minas, de Goiás, para que esse corredor centro-oeste tão falado, ele possa acontecer hoje, e esse trabalho está bastante avançado, essa conversa está bastante avançada com o governo de Minas e Goiás. Estamos por assinar um termo de compromisso, né, onde esses 3 estados, com políticas públicas específicas para pequena e média empresa, possa definitivamente criar esse corredor, e esse corredor ser o grande caminho de exportações desses 3 estados de pequena e média empresa para todos os portos mundiais. Ou seja, é todo um trabalho que está sendo feito, que todo esse trabalho está organizado nesse plano, onde nós temos a previsão de atender mais de 1.600 empresas em consultorias e mais de 280 atividades entre cursos, seminários, rodadas de negócios, workshops, congressos específicos, para que o setor empresarial viva, né, esse novo momento, viva diferentemente, tenha um olhar diferente para essa questão de exportações e possa inserir também nas suas estratégias de negócio o comércio internacional, que no nosso ponto de vista tem grandes mercados e o produto brasileiro é bem aceito, só precisamos fazer com que as nossas empresas sejam atraentes, né, ou que tenham atrativos de legislação específica para que ele possa alcançar aí um outro mercado que não seja o nosso mercado interno e melhorar a nossa participação, principalmente da pequena e média empresa no contexto de exportação brasileira. E qual a vantagem para o pequeno empresário exportar via modal marítimo, né, e não pelo correio? Porque pelo correio ele exporta individualmente, uma produção pequena, né, e aí usando o modal marítimo ele teria que ter volume, por isso que aí uniriam os estados, né, do Espírito Santo, Minas e Goiás? Esse é um trabalho. Primeiro que nós temos que fazer com que o setor empresarial perceba que ele tem capacidade de exportar. Exportar não é uma coisa tão fora da realidade dos pequenos, né? Quando nós comparamos o custo de exportação no modal marítimo com o modal aéreo, o aéreo é muito mais caro, né? Então a ideia da gente ter um sistema também mais facilitado para a pequena e média empresa no que tange as exportações via o modal marítimo, a ideia é que reduz o custo das exportações, o desafio fica no volume, as empresas precisam estar juntas, precisam acreditar nesse mercado, precisam produzir mais, cada vez mais em série, cada vez mais com qualidade, criando competitividade no seu sistema produtivo e a retaguarda que nós encontramos aqui para que, de fato, esse volume possa acontecer, essas parcerias com os governos de Minas, de Goiás, com a Federação de Indústria de Minas, Federação de Indústria de Goiás, para que nós possamos juntos viabilizar essas mercadorias saindo pelos portos e principalmente pelo Porto Capixaba. O senhor já falou de algumas ações que estão sendo implementadas, desculpe, que vão ser ainda. Como é que elas estão? Como é que está a situação concreta da implementação já foi lançado dessas agora ações? Durante o Incomex, que ocorreu aqui no mês de agosto em Vitória. Foi o Incomex, um encontro regional, tivemos participação aqui também dos estados de Minas e Goiás. O Incomex ele é uma parte do plano, de uma ação do plano, onde nós conseguimos realizar mais de 150 encontros de negócios. Vieram aqui para conhecer produtos capixabas, empresários da Venezuela, da Costa Rica, da Argentina, da Colômbia, sentaram em mesas de negócios e puderam conhecer produtos capixabas e os capixabas conhecerem as demandas desses investidores, desses compradores internacionais. Também tiveram reuniões com as trades, são empresas que facilitam a relação das empresas brasileiras com empresas internacionais, e ali nós tivemos um resultado extraordinário, já disse, mais de 150 reuniões de negócios durante esse dia do Incomex, e foi gerado ou criado perspectiva de geração de mais de 27 milhões de negócios. Ou seja, percebemos que pela participação, inclusive, do setor empresarial no Incomex, nós tivemos quase 1.000 participações, né? Nós percebemos claramente
que tem mudado um pouco esse olhar do empresariado capixaba para as exportações, pelo interesse que o setor empresarial teve nesse Incomex, nesse encontro de comércio exterior que nós fizemos aqui no Centro de Convenções em Vitória. Ou seja, então significa que o plano está no caminho certo, as diretrizes desse plano, que é palestras, cursos, capacitações, orientação, consultoria, de fato vai surgir um resultado importante para nós no Espírito Santo, já que o governo do Estado tem a coordenação, a liderança da condução desse plano, junto com todos os parceiros que têm o mesmo interesse, que é ampliar a participação das nossas empresas no comércio internacional. Em tempos de possíveis perdas de recursos, né, por exemplo, com a extinção do Fundap, prevista agora para o início de 2013, e a redistribuição dos royalties do petróleo, a diversificação das exportações é uma saída a curto prazo para o Espírito Santo? O governador Renato Casagrande tem acompanhado, tem realizado ações efetivas para que o Espírito Santo não venha a perder tanto com o fim do Fundap. Primeiro que mantém-se o Fundap, mesmo com a alíquota igual a todos os estados, mas o incentivo continua. O Espírito Santo vai entrar agora, em parceria com o governo federal, num grupo de investimentos muito grande na área de infraestrutura, para dar mais competitividade ao Estado do Espírito Santo, que tem essa característica de logística, de comércio internacional, tanto as importações quanto exportações. Então, a ideia é que incentivar as exportações ela é importante, haja visto que a gente pode perder empregos, pode perder, não digo receita, mas porque as exportações têm uma desoneração importante, né? Mas a economia capixaba precisa, de fato, buscar outros caminhos alternativos para desenvolvimento da nossa população, para não deixar que a nossa população fique desempregada. Tem que ter alternativas. E fortalecer as exportações é uma das alternativas, né? Quer dizer, e principalmente a gente conseguir fazer com que as empresas capixabas possam vender produtos de valor agregado. Ou seja, isso indiretamente ajuda o Estado na arrecadação e diretamente ajuda a manter o nível aquecido da economia e principalmente os empregos dos capixabas. E por que o setor das micro e pequenas empresas despertou o interesse dessa pauta de exportação? É um desafio já histórico, né? Quer dizer, a participação da micro e da pequena empresa no comércio internacional, quando se trata de valores exportados, não chega a 2%. Né? Então, assim, nós temos um desafio, em primeiro lugar, fazer com que as pequenas empresas, como acontece nos Estados Unidos, na Alemanha, quer dizer, na Itália, tenham uma participação maior quando se trata de valores exportados. O volume, na hora que você vai buscar a quantidade de empresas que exportam, você vai buscar que mais de 80% são pequenas e médias empresas. Mas o volume não chega a 2%. Então, de fato, precisamos melhorar em volume financeiro, né, a participação das pequenas empresas, e esse é o grande desafio desse plano. Então, precisamos entender que se tem empresas exportadoras, nós estamos com os empregos aquecidos, nós temos as empresas melhores preparadas, nós temos as empresas mais competitivas e ajuda também essas empresas até no mercado interno. Porque se ela está mais preparada, se o processo produtivo está melhor elaborado para atender as demandas de exportações, certamente ela consegue também ser mais competitiva no mercado interno. Então é um conjunto de esforços importante, é uma realidade que não vive muito a pequena e média empresa, mas que a gente precisa inserir, precisa ajudá-los a serem inseridos nesse processo, porque ganha todos, ganha a empresa, ganha o Estado, ganha os capixabas aí, que vão ter cada vez mais empregos qualificados, empregos melhores. Se a empresa melhora, se o mercado melhora, os empregos também melhoram. Ok, a gente vai dar uma pausa agora para o nosso intervalo e você continue acompanhando o programa Opinião. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Estamos de volta com o programa Opinião, hoje discutindo o Plano Estadual da Cultura Exportadora. Estamos recebendo aqui no estúdio Pedro Rigo, que é diretor-presidente da ADERES, a Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo.
Bom, agora eu gostaria de saber sobre a criação da Central Exporta Mais Espírito Santo. É uma proposta que a Aderes está levando para o governo, né? Essa central já está dentro do planejamento estratégico do governo do Estado, faz parte das nossas políticas, ela está, o projeto pronto, os parceiros estão pactuados, nós estamos aguardando o imóvel ser desocupado no centro de Vitória, para que de fato a gente possa implementar essa central que vai reunir todas as pessoas, todos os parceiros, profissionais qualificados para atender de forma específica o empresário que quer exportar e que foi atingido, já alcançado por diversos cursos e palestras e treinamentos que o plano já oferece e vai oferecer até 2015. Então, essa central é uma forma de concretizar, de materializar todas as ações do plano efetivamente no espaço onde o empresário vai procurar o atendimento, vai ser atendido por algum especialista naquele assunto que ele quer tratar, que seja um problema inicial, ou seja, eu quero exportar, o que fazer. Pode ser um problema que ele já exporta e encontrou uma dificuldade num certo momento da exportação, ele vai receber orientação. Então essa central é que vai, de fato, ser uma central especializada em atendimento ao setor empresarial exportador. Então, desde aquele que quer iniciar, como aquele que já faz exportações. Então, a ideia é que a gente possa completar todo o trabalho do plano com essa central, assim dando uma característica física de fato, um endereço, um telefone de atendimento, um portal do exportador, ou seja, que o exportador saiba onde ir, né, quando tiver dúvida ou precisar de parceria ou de apoio para a sua exportação. Então é um projeto belíssimo, já tem experiências em outro estado brasileiro. Nós estamos trazendo para o Espírito Santo nesse foco que o governo do estado quer dar, principalmente os pequenos negócios, que é incentivar as exportações. Da mesma forma que esse projeto já está sendo desenvolvido em outros estados, o Espírito Santo está trazendo para cá ou há alguma modificação? Alguma adequação à realidade do estado? Esse projeto só existe em um estado, que é o estado de Minas. O Espírito Santo é o segundo estado que aponta nessa direção. Então nós conhecemos e vivemos lá um pouco a experiência de Minas, as expertises, os erros, os acertos da Central de Minas, e a expectativa é que no Espírito Santo a gente já entra já acumulando essa vivência, essa riqueza que nós aprendemos na Central Exporta Minas, que é do governo do estado de Minas Gerais, aqui para o Espírito Santo. Ou seja, é uma coisa já experimentada, não é uma coisa nova, não é uma aventura do estado do Espírito Santo, mas é um projeto já experimentado e nós vamos replicar aqui na íntegra no estado do Espírito Santo. É lógico que essa central vai ter 3 fases de implantação. Uma primeira fase com trabalho mais de acolhimento e consultorias diversas, ao ponto dessa central, na terceira fase dela, ela já fazer prospecção de mercado internacional, fazer um trabalho de adequação de produtos e embalagens do produto capixaba para cada mercado no mundo afora, ou seja, de fato ser uma central especializada. O exportador, então, vai ter todas as informações necessárias para o negócio dele decolar lá fora, ou pelo menos para ele iniciar, ele vai encontrar nessa central. Hoje, assim, a maior dificuldade que nós percebemos no mercado é falta de informação. Quando você tem informação, você não tem certeza se aquela é a única informação. Porque tem várias instituições que dão orientação e informação, cada um com o seu grau de especificidade, né? Então a ideia da central é catalisar toda essa informação, centralizar, unificar, ou seja, quando o empresário receber uma informação, receber um retorno sobre aquilo que ele está buscando, que seja um retorno concreto, que seja correto, ou seja, que seja algo preciso. Então a central, o papel dela vai ser unir todas as forças, todos os projetos, todas as iniciativas de comércio exterior, no que tange a pequena e média empresa, e ali ter o setor empresarial uma referência mais clara, mais reta sobre o caminho que ele deve percorrer para exportar, além de um apoio inicial com especialistas que a central vai poder oferecer a ele, e com isso nós entendemos que a participação de pequenas e médias empresas pode ganhar mais adeptos, né? Porque terá caminhos claros de busca, referência
para o setor empresarial, que é uma das grandes dificuldades que ele tem hoje. Não vai haver a quem burocracia. buscar, onde buscar, para quem ligar, qual o portal que eu entro. Tem vários portais, ou seja, a ideia é unificar e trazer informação cada vez mais clara. Para ele se sentir mais seguro para entrar no negócio. Mais atraente, para ele entender que o processo de venda para um cliente internacional tem apoio, podemos rastrear esse cliente lá fora, ou seja, podemos contribuir efetivamente, e esse é um papel do Estado. O Estado não quer omitir esse papel e, por conta disso, esse investimento, esse plano e tudo que nós estamos trabalhando hoje no governo do Estado. Em que fase que está esse projeto, né? Em quanto tempo o projeto dessa central vai estar concretizado de fato? Como eu disse, nós estamos aguardando que seja desocupado um imóvel do governo do Estado, portanto não teremos um custo adicional com esse imóvel. Nós vamos fazer uma pequena reforma desse imóvel e todo o projeto já está pronto, os parceiros pactuados, então eu acredito que ainda esse ano nós temos aí essa central em condições de inaugurar ou de dar um passo importante ainda para o início do ano que vem, a gente colocar à disposição do setor empresarial esse grande instrumento de política pública, de dever do Estado, que é incentivar o setor às exportações. Quem são os parceiros dessa central? Olha, o SEBRAE é um parceiro importante, tanto a nível nacional no plano como a nível estadual. O SEBRAE está envolvido com a ADES, com o governo do Estado nesse projeto. A CODESA, nosso porto organizado, também é um parceiro importante nesse porto, nessa central. A alfândega também já se colocou à disposição como parceira nesse projeto. E aí nós temos os próprios Correios, Banco do Brasil, né, são parceiros que trabalham muito essa relação com o setor empresarial. Então são N parceiros, além do governo federal, são parceiros nessa central que vai estar oferecendo todos os serviços aí para o empreendedor capixaba. Agora vamos falar um pouquinho sobre a ADERES. Né? A ADERES se chamava Agência de Desenvolvimento em Rede do Espírito Santo. E no governo Renato Casagrande ela passou a se chamar Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo. O que representou para o setor essa mudança de foco? Olha, o governador Renato Casagrande, ele, entendendo o importante papel que a micro e a pequena empresa tem no Estado do Espírito Santo, na geração de emprego, na geração de uma economia no interior do Estado, nesse trabalho de cadeia de fornecimento, ele transforma a agência, a ADERES, né, a antiga ADERES, a Agência de Desenvolvimento em Rede, numa agência especializada em pequenos negócios. Então a ADERES hoje ela é responsável por elaborar e executar políticas de micro, pequena empresa e empreendedor individual, além das políticas do artesanato, das políticas de economia solidária, que é um tipo de organização econômica dos pequenos, que tem um espírito um pouco mais solidário, comunitário. Nós temos o papel de elaborar e executar políticas de desenvolvimento local, e aí nós temos um projeto muito específico, que é os bancos comunitários, que pensa desenvolvimento local de comunidades bastante carentes. Nós estamos presentes hoje em Planalto Serrano, na Serra, presente com esse projeto em Terra Vermelha, Nova Rosa da Penha, entre outros. E nós estamos também hoje no governo do Estado responsáveis por elaborar e executar políticas de cooperativismo e também uma parcela importante de empreendedorismo rural, por exemplo, a agroindústria, né? Então toda a organização legal da agroindústria no Estado do Espírito Santo hoje, a ADERES é que tem a responsabilidade, junto com a Secretaria de Agricultura do Estado, a conduzir essas políticas. Então, assim, é um conjunto muito grande de ações. Nós elaboramos na ADERES 6 planos de desenvolvimento, ou seja, cada setor desse tem um plano de desenvolvimento elaborado, com uma carteira de projetos muito bem definidas. Então nós sabemos o quadro, a situação que está cada setor desse e um plano de ação para cada um desse setor, com o intuito de fortalecê-los, com o intuito de ter a participação cada vez mais efetiva desses setores na economia capixaba, ou seja, o governador preocupado com os grandes projetos, o governador preocupado em atrair grandes empresas, preocupado com a cadeia do petróleo, com as importações, com as exportações, mas ele não se descuidou dessa importância que tem os pequenos negócios. E todos esses negócios hoje têm um plano claro de governo, têm um objetivo claro de governo e uma participação efetiva na nossa economia. Tanto é que o PRODES, que é o Programa de Desenvolvimento Econômico recém-lançado, tem lá um conteúdo importante que trata do microcrédito, que trata do fundo
de investimento do Estado, que trata de iniciativas de melhorar a competitividade das empresas. E quando você fala em melhorar a competitividade, você está falando diretamente dos pequenos negócios, da micro e da pequena empresa, da média empresa, para que ela possa ter um papel importante, relevante na estruturação dessa nova economia do Estado do Espírito Santo. O trabalho da ADERES, então, é mais de capacitação? Não, o trabalho da ADERES é responsabilidade, primeiro, de elaborar e executar todas as políticas. Dentre essas políticas tem a de capacitação. É um item, né, dessas políticas, dos planos, a capacitação. Porque quando você fala de competitividade, a primeira coisa que você imagina é capacitação. Mas não é só isso, né? Nós temos que entrar na área de ciência e tecnologia, incentivar as empresas a inovarem, de fato, incentivar as empresas na organização dessas empresas, incentivar as empresas dar mais conteúdo tecnológico na linha de produção dessas empresas. Ou seja, é todo um conjunto, não só de capacitação, não só de propor encontros de negócio entre a pequena e a grande, ou seja, é um conjunto de medidas que fazem parte das nossas políticas, que vão de encontro aí ao fortalecimento dos pequenos negócios. Quando eu falo pequenos negócios, estou incluindo tudo, inclusive do artesanato, da economia solidária, não só a micro e a pequena empresa, mas um conjunto de ações importantes nesse contexto da microeconomia. Então, essa microeconomia hoje já representa e tem uma importância muito relevante na geração de emprego. Hoje, mais de 76% dos empregos gerados com carteira assinada no Espírito Santo são gerados por empresas de até 4 funcionários. Então, imagina só o que representa isso. E representa uma massa salarial hoje importante para o Estado do Espírito Santo. Os empreendedores individuais entram também? Entram também, na faz cobertura parte da política. ADERES? A ADERES hoje tem projetos importantes diretamente envolvendo os empreendedores individuais. Nós temos parcerias com o Sebrae, por exemplo, no Comércio Total, que é a capacitação, nós estamos fazendo no interior. Nós temos o EI Total também, que são oficinas de capacitação específicas para os empreendedores individuais. Nós temos uma unidade móvel que vai atender os empreendedores individuais na periferia da Grande Vitória, está atendendo em todos os bairros, não espera eles virem até a ADERES ou que seja algum ponto de atendimento do governo do Estado. E nós temos o projeto Atenda, que leva o governo do Estado com microcrédito, com o Sebrae Plano de Negócio, com atendimento ao artesanato, com atendimento aos grupos de economia solidária, lá na praça, lá no município, lá no bairro, lá na cidade. Então, é uma ação que a gente tem feito desde 2011 e tem dado belíssimos resultados. Por exemplo, é o município de Conceição do Castelo, né? Além de ser minha terra, nós fizemos um trabalho lá, onde nós ampliamos em 467% o índice de formalização de empreendedores individuais com o nosso projeto Atenda. Então, com esse número de Conceição do Castelo que quase aumentou em 5 vezes o número de empreendedores individuais formalizados, com o nosso projeto Atenda em um único dia na cidade, nós temos clareza de cada vez mais o Estado tem que ir de encontro, né, às cidades, aos municípios, aos distritos, oferecendo os seus serviços, porque a população quer e precisa. Ok, Pedro Rigo, nosso tempo infelizmente acabou, o programa já está chegando ao final, mas foi um prazer recebê-lo aqui conosco. O prazer foi meu estar mais uma vez aqui na TV Assembleia, obrigado pela oportunidade de estar aqui falando com os nossos ouvintes. E você acabou de conferir o programa Opinião. Hoje nós falamos sobre o Plano Estadual da Cultura Exportadora e recebemos aqui no estúdio Pedro Rigo, que é o diretor-presidente da ADERES, a Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo. Obrigada pela sua companhia. Continue acompanhando a nossa programação aqui da TV Assembleia. TV Assembleia, canal Cidadão.